Testando o áudio? Som. Boa noite, José. Tudo bem, meu amigo? Quanto tempo, hein? Tudo bem por aí? Meu áudio para o senhor? Opa, amigão. Meu áudio, Beleza, tudo certo? tá tudo jóia aqui, tá meio complicado aqui. Então, tá bom. As coisas Tô estão... pegando, tô pegando Ah, o outro notebook, certo. tô apanhando aqui. É a tecnologia, né? Ei, Tecnologia, né? não tem jeito, rapaz. Pelo jeito vai dar certo aqui. Vai sim, vai sim. Boa noite, Solange. Boa Fechado seu áudio, mas tudo certo. Estamos 15 dias Boa noite. tudo, mas agora voltamos. Graças a Deus. Solange, conheço, gente boa, hein? Conhece Pois ela? Essa é eu gente boa, fiquei hein? em dúvida. Lógico, eu sou muito amigo. Eu fui muito amigo do pai dela, né? Que, É. que Seu legal, Zé seu José. Odair, Oi. eu te vi É. aqui e depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu conheço aquele povo. Aí eu falei, O não, só problema é pode só que o teto deu uma descoberta, entendeu? Tava tendo mais faz sol um tempo, pouquinho? Com a faz... aposentadoria, ganhei uns quilinhos a mais só, entendeu? E Odete, tá bem? Todos Ainda bem? Os bem. Bem, tudo filhos, tranquilo, tá beleza, tudo tranquilo. netinhos? A detalhada, tudo crescendo, né? Que riqueza, né? É muito bom, Graças a Solange. Deus. Bom te ver. Benção, Feliz benção. em te ver aqui. E a sua Viu? Deus família? abençoe. Todos bem, graças a Tá Deus. bem, Meu tá pai bem. está em Pracinha, né? Continua lá, Meu pai. Adriano? Ele foi para o Mato Grosso com 17 anos lá, agora ele voltou, já faz um bom tempo. Eles estão em Pracinha. Legal. É, nós estamos bem, É graças a bom. Deus. Seu José Odair, eu não Oi. sei se o senhor soube, meu sogro faleceu. Seu sogro? Não, Gessé? Gessé. Ele Eu não faleceu sabia. dia 2 de abril, ele não estava morando aqui. Não fiquei sabendo, Solange. É porque ele estava em Caraguatatuba, fazia uns quase 2 anos, cerca de 2 anos que ele estava morando lá. Ele Legal. faleceu. Vamos fazer uma conversa Então, paralela aqui, veja. ai, mas bom Então, revê-lo. eu tô assistindo o programa de vocês aí. Ah, Eu tenho um a Novo amigo Tempo? aí. Não, eu tenho um amigo, o Luiz, sabe o Luiz, que é coordenador de Isso. vocês aí. O Schumann? Isso, Schumann. E eu encontrei com ele, batemos um papo, e eu também sou meio eclético, entendeu? Aí ele falou, nós estamos no estudo bíblico aí, eu comecei a conversar com ele, eu gostei do papo dele, o cara é uma visão legal, entendeu? Sem religião, apenas pensando Conhecimento, né? na mesma linha, e eu falei, opa, esse cara aí é legal. Aí passamos a conversar, me ofereceu alguns livros, Ai, que mas bom. tudo começou com uma amiga minha, que eu trabalhava com ela, e ela era super católica, e depois entrou na Adventista, uma pessoa Ah, inteligentíssima, muito inteligente, e ela apaixonou pela Adventista. Eu falei, pô, esse negócio aí deve ser bom, né, cara? Porque olha, tem uma aqui apaixonada também, confirmando tudo isso daí. Ela falei, dá pô, onde, senhor José? ela, É. agora eu não sei, ela estava da Mantina, depois que foi para Irapuru, a Lúcia Branco, Lúcio Branco. Lúcia. Lúcia de Oliveira. Eu trabalhei muito, eu fui gerente do banco muito tempo, trabalhei muito tempo junto com ela. Aham. E ela começou a mandar algumas revistas, e comecei a ler. E naquela época eu estava bem encucado com. Eu não conseguia muito entender o islamismo, entendeu? Do 11 de setembro. Aí comprei um Alcorão, fui estudar. Eu sou meio assim, entendeu?
É bom, pesquisa, né? Isso é importante. Depois que eu aposentei, eu comecei a me inventar bem. Mas é isso aí, eu tive um papo com esse curso no primeiro dia lá e gostei. Bom demais. Bom demais. Sempre que possível, a gente... O senhor acho que só não entrou em um, né? Tem um que o senhor caiu na metade e um que o senhor não participou, não foi? Eu não participei um, mas eu mandei para o Luiz. Ah, dele tinha depois. Eu falei, Luiz, eu não participei e tal. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo que o Jean manda depois. No outro dia você mandou. Ah, então tá ótimo. Perfeito. Eu fui assistindo parcelado. Não, maravilha. Bom demais. Seu José, Oi. esse ano eu completo 35 anos nesse caminho maravilhoso. Ah, é? Legal, pô. 35. Não tenho de vida, tá vendo, José? Não tenho isso nem de vida. Pelo amor de Deus, hein? É uma criança, é uma criança. É isso aí, bom demais. Tá entrando o pessoal aí. Estão entrando aí. A Neide entrou também, o Carlinhos. Boa noite, Neide. Boa noite, Carlinhos. A André, Silvana. gente, a Silvana. Ai, a Meire. E o Carlinhos também está aqui ao lado. Boa noite. Boa noite. Buenas noites. A André agora entrou, né, André? Você estava no outro, mas no outro você não estava acompanhando, né? Eu acho, né? Boa noite. Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os irmãos. Tudo bem, graças a Deus. Então tá ótimo. Boa noite. Boa noite, Silvana. Boa noite, Osmano. Bem. Não sei se ele está nos ouvindo. Está nos ouvindo, Osmano? Boa noite. Não sei se o áudio dele conectou. Isso aí, tem alguém que está como K22, está entrando aqui, não lembro quem é. Mas vamos lá, a gente já vai começar já. Já mais uns 2 minutinhos aí, nós já começamos. Hoje, para facilitar, eu coloquei os textos tudo no PowerPoint, gente. Agora fica mais fácil. Fica mais fácil para vocês, eu deixei os textos já salvos no PowerPoint. 2, eu não lembro quem era, gente, que entrava com K22. Não era Sarita, não, era Silvana? Acho que não. Não. Ela está com o nome dela. Não lembro quem entra como K22. Então. Alguém tem que ajudar ela. Vou mandar mensagem para ela aqui no bate-papo. Se ela estiver no celular, ela vai ter que clicar dar um clique na tela, né? Osmano, está nos ouvindo, meu amigo? Eu acho que ele não está ouvindo também. E aqui, ó, o Osmano está tentando entrar agora aqui, ó. Vamos ver se dá ele. O K22 aqui ainda não. Aqui, ó. Agora o K22 está tentando também entrar o áudio. Vai dar certo. Aí, do K22 entrou. K22 entrou, gente. Pronto. Agora, quem é o K22? Essa era a nossa dúvida. Quem está aí como K22? O do Osmano está indo ainda, gente. Ainda não foi. Ah, é a Bia. Oi, Bia. Tudo certo. Vamos mudar aqui. Pronto.
Célia, boa noite, Célia, tudo bem? Senhor José, o senhor conseguiu pegar uma Bíblia ou não? Eu consegui? É. Tá aqui, ó. Você foi no celular. Eu estou no celular, a Bíblia, mais prático, né? Então tá certo. Porque acho o texto mais rápido aqui. Alguns ajudam, né? Para alguns são mais rápido no celular. Do que a própria física. Sim. Pronto, Osmano, está nos ouvindo agora, meu amigo? Agora vai. Opa, bênção. Agora vai. Muito bom. Gente, vamos lá começar o nosso estudo, então? Vamos fazer uma oração para nós começarmos? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido que estás nos céus, neste momento nós vamos estudar a sua palavra. Iremos falar sobre os sinais da volta de Jesus e como será a vinda de Jesus de acordo com a Bíblia. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão aos ensinamentos bíblicos e que possamos não apenas conhecer, mas também ter essa experiência em nosso coração. Crer nessa esperança na volta de Jesus e um dia poder morar contigo neste lugar maravilhoso. Que o Senhor abençoe e nos dê entendimento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, gente. Vamos recapitular um pouquinho o que nós vimos nos outros estudos? Só para a gente relembrar, né? Nós falamos lá no início sobre a Bíblia, o porquê a Bíblia é um livro sagrado, o porquê ela é a palavra de Deus, profecias que se cumprem, preservação da mensagem, mesmo sendo o livro mais odiado e tentando, né, ser aí destruído durante os séculos, ela ainda permanece fiel. É um livro onde seus autores são homens totalmente diferentes, mas que apresentam a mesma mensagem, uma coerência na sua mensagem, né? Parecendo que tem alguém por trás, que é uma mente comum, que trabalha junto ali com todos os 40 autores da Bíblia. Eles não se contradizem, isso também é interessante. E nós vimos os benefícios de não só conhecer a Bíblia, mas de estar disposto a seguir esse caminho. Falamos então sobre o Deus da Bíblia, e nós falamos sobre a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo também. Falamos depois, e nós vimos, né, que Deus, ele se revela, ou ele é em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não é a mesma pessoa, os 3 não são a mesma pessoa, mas são 3 pessoas distintas que são um único Deus, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Correto? Nós falamos depois, então, sobre a origem do mal. Como foi que o mundo criado perfeito por Deus chegou a esse estado que está hoje? Um mundo mau, ruim, com ganância, com destruição, com calamidades, catástrofes, e tudo isso por consequência do pecado. E nós vimos que um anjo no céu se rebela contra Deus, faz guerra contra Deus no céu, e ele e os seus anjos, que resolveram dar ouvidos a ele, são expulsos de lá, vêm para a terra. Eva e Adão escolhem comer do fruto e, consequentemente, então, nós entramos no estado ao qual nós nos encontramos hoje. Um estado de, infelizmente, de maldade. Mas tudo isso nós estudamos daí no último estudo sobre o plano da salvação. E nós vimos o porquê podemos crer numa esperança que Jesus sofreu por mim e por você, e de que apesar das dificuldades, das lutas da vida, há uma esperança muito grande. A esperança de que Jesus vai restaurar tudo aquilo que, infelizmente, este mundo mau nos proporcionou. E se tem alguém que é culpado, este alguém não é Deus, é Satanás, é nossas próprias escolhas, é este mundo que está do jeito que está, porque nós o escolhemos para estar desta forma. Se tem alguém que sofreu e pagou o preço com tudo isso, foi o próprio Deus. Sendo Deus, sem saber o que era dor, sem saber o que é maldade, no sentido de sentir, né, o mal sobre ele, saber o que é sofrimento, porque ele nunca tinha sofrido, escolhe passar por tudo isso por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância e tranquilidade. Certo? Então, esse foi o nosso último estudo. Oscar, boa noite, meu amigo. Que bom que você conseguiu entrar.
Seja muito bem-vindo. E aí, então, nós chegamos para o estudo de hoje. Por que Jesus morreu por nós? Porque ele nos dá uma promessa de restaurar a vida humana para uma vida perfeita. E isso só vai acontecer porque Jesus fez uma promessa, e esta é a maior promessa da Bíblia. E nós vamos começar hoje, então, a falar sobre esta promessa que está na tela. A volta de Jesus. Afinal, Jesus vai voltar? Falta muito? Falta pouco? Quais são os sinais que antecedem a vinda de Cristo? Seria o Covid-19 um sinal de que Jesus está chegando à Terra? Nós vamos, então, responder essas perguntas em nosso estudo de hoje. Vamos lá? A promessa, a maior promessa de todas está aqui, ó, João capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Como eu disse, para facilitar para vocês, eu coloquei todos os versos no PowerPoint, mas eu gostaria que você anotasse os versos, para caso você tenha alguma dúvida, você possa reler, ver com calma depois, tá bem? Uma das maiores promessas, e a maior promessa, na verdade, que Jesus nos fez é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus fala que o meu e o seu coração não precisam entrar em desespero, porque há uma promessa de que Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. E quando esse lugar estiver pronto, ele vai voltar para nos levar para morar com ele. Então hoje eu tenho que me apegar à promessa de que o mal vai finalmente acabar, que a esperança da volta de Jesus finalmente vai se concretizar. Essa é a maior esperança e é a promessa que mais se repete em toda a Bíblia. Jesus vai voltar. A última promessa da Bíblia também fala sobre a vinda de Jesus. Só para você ter uma ideia, o último capítulo da Bíblia é Apocalipse 22. E Apocalipse 22, os últimos versos, diz assim, ó, só para você ver como é importante essa promessa da volta de Jesus. Diz assim o texto. O último verso da Bíblia, o penúltimo, na verdade. Aquele que dá testemunho estas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E o último verso: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Ou seja, a última promessa da Bíblia fala sobre essa vinda de Jesus. Gente, mas será que falta muito para Jesus voltar? Olha só. Neste último século, século XX, nós tivemos, pelo menos aí que eu contei por cima, 41 guerras. 41 guerras apenas no século XX. Em 100 anos, 41 guerras, pelo menos. Cito aqui só algumas delas. Temos a Guerra Civil, Revolução Russa, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e tantas outras guerras. Não é por acaso que o século XX é considerado como o século mais sangrento da história humana. Por quê? Porque as coisas estão se intensificando. Menos amor, mais ódio, mais guerras, mais lutas. E no século XXI? Será que melhorou? Nós temos apenas 21 anos e 4 meses de idade, né, do nosso século. Olha só, lembra? Ataque às Torres Gêmeas? Logo que inaugurou o século, já começamos. Tsunami na Indonésia, em 2004, você lembra? 9,1 na escala Richter. É muita coisa, gente. Atingiu 13 países, pelo menos 37 mil mortos. Gente, é um número absurdo. Olha só a catástrofe que ficou. Furacão Katrina, lembra dele também? Em 2005, a tempestade tropical ali em Bahamas, né? Chegou ao litoral dos Estados Unidos, 1.080 vítimas atingidas por este furacão. Ou poderemos falar também sobre o ciclone em Myanmar, que em 2008, né, aconteceu, que chegou a afetar mais de 1 milhão de pessoas.
1 milhão de desaparecidos, segundo a ONU. Gente, isso é um absurdo, é uma coisa muito grande. É uma catástrofe terrível. Seriam tudo isso sinais da volta de Jesus? Tsunami no Japão, um tremor de 8,9. Se lá foi 9,1, aqui é 8,9, também muito alto. Sétimo maior da história, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Atingiu o Japão em março de 2011. 15 mil mortos, 17 mil desaparecidos e 18 mil casas destruídas pelo mar e pelo tsunami no Japão. Chegamos, então, aí, eu poderia colocar outras, mas chegamos aí à Covid-19, né? 2019 tivemos aí uma pandemia. Agora estamos tendo, né, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tudo isso, situações apenas em 22 anos. Gente, é muita coisa. Tudo isso seria sinais de que Jesus está chegando? Quando ele voltará, pastor? Fala para mim, quando ele vai voltar? Bom, Mateus capítulo 24 fala que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Mas nós temos os sinais. E estes nós iremos compreender hoje, então. Mateus 24, verso 3. Jesus está ali no Monte das Oliveiras com os discípulos. Ele olha para o templo e fala que não sobraria pedra sobre pedra, que tudo seria destruído e tal. E os discípulos então perguntam: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda no fim dos tempos? Então, qual é a pergunta dos discípulos? Quais são os sinais da sua vinda e dos fins dos tempos? Então, como saber a proximidade desse grande evento, o evento mais importante da história humana? Bom, vamos falar um pouquinho sobre alguns sinais na sociedade de acordo com a Bíblia. O que iria acontecer com a sociedade? Eu enumerei 11 coisas que iriam acontecer na sociedade humana, a nossa sociedade, no período que Jesus estiver prestes a chegar. Mateus 24, verso 6 ao 12. Lá nós tínhamos, aqui está o verso 3, né? 24, verso 3. Agora nós vamos do verso 6 ao 12. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Isso já acontece ou não acontece? Está aí, com certeza. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Por quê? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso já tem acontecido. Haverá fomes. Gente, nós vemos em um mundo onde as pessoas passam fome, e muita fome. Se você sair na sua rua e você olhar um pouquinho para o lado com mais atenção, você vai encontrar sempre alguém que está passando alguma necessidade, que está passando fome, que está precisando de ajuda. E terremotos em vários lugares. Aí, gente, porque todas essas coisas são o princípio das dores. O que mais vai acontecer? Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Eles quem? Aqueles que não servirem a Deus. E perseguirão quem? O povo de Deus. Então, o povo de Deus será perseguido. E só você olhar para o lado, perceba. Hoje, se você falar que é cristão, você é perseguido. Não é visto com bons olhos. Óbvio, às vezes é por conta da incoerência mesmo de um cristão. Mas também é pela intolerância religiosa que existe. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso, de fato, já acontece. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ódio e traição acontece em nossos dias ou não acontece? É uma marca bem destacada em nossa sociedade, traição e ódio? Com toda certeza, gente. Com toda certeza. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Gente, é só você olhar o que tem de pessoas falando que estão dizendo o nome de Deus e começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. É gigantesco. É terrível e tem enganado muitas pessoas sinceras de coração. Porque, infelizmente, elas não conhecem a Bíblia e se deixam ser enganadas por fábulas humanas.
por se multiplicar a maldade, né, ou a iniquidade. Então, quer dizer que a maldade vai se multiplicar, o pecado vai se multiplicar. Lembrando que pecado é desobediência à lei de Deus. Significa, então, que nos últimos dias as pessoas estariam quebrando a lei de Deus de uma forma, assim, muito comum, muito corriqueira, em todo o tempo. E o que iria acontecer, então? O amor se esfriará de quase todos. Então, muitos ali, infelizmente, não terão mais o amor pelas pessoas. Por isso que o ódio, o ódio e a traição irão reinar no mundo. Porque o amor a Deus e o amor de Deus e o próprio Deus, que é amor, de acordo com a Bíblia, ele vai ser esquecido. Não vai ser levado em consideração. Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 4, fala assim: mas vocês precisam saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, de quais dias nós estamos falando? Dias difíceis, certo? Os últimos dias. Então, como serão esses últimos dias que serão difíceis? O ser humano será como? Egoísta, avarento, orgulhoso, arrogante, blasfemadores, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, ou seja, sem amor, sem aquele, sabe, aquele carinho pelas pessoas, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A pergunta que eu faço um pouquinho aqui, vou tirar um pouquinho do compartilhamento. Isso tem acontecido ou não tem acontecido tudo isso? O mundo está ou não está desse jeito? Gente, olha só. Todos esses sinais já estão cumpridos. Todos esses sinais já estão aí. Agora, o que mais? Sinais da natureza. Então, nós vimos ali sobre tsunamis, terremotos, né? Tantas catástrofes. Lucas 21, verso 11, falando sobre esse período também, é o mesmo texto de Mateus 24, só que agora contado por Lucas, certo? E Lucas, ele traz um detalhe a mais, por isso eu preferi trazer Lucas 21 nesse aspecto, ao invés de Mateus 24. Apesar de que Mateus 24 tem muito mais informação, nesse ponto, Lucas traz um aspecto a mais. Verso 11 de Lucas 21 diz: haverá grandes terremotos, como este na escala Richter de 9.1, 8.9, epidemias, aí, gente, Covid-19. Nos finais dos tempos haverá, então, epidemias. E quantas epidemias nós tivemos aí, pelo menos, nos últimos 40 anos? Pelo menos 3 grandes epidemias, né? Pelo menos 3. E haverá fome em vários lugares, coisas espantosas no céu, desculpa, coisas espantosas, né? E também grandes sinais vindas do céu. Então, tudo isso, a Bíblia diz que iria acontecer. E, de fato, esses sinais na natureza já têm acontecido, seja terremotos, seja epidemias ou pandemia, ou seja, vários sinais nos céus. Então, tudo isso também já está acontecendo. E os sinais no mundo religioso, segundo Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3, diz assim: assim como surgirão falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras. Então, gente, não é porque alguém falou que é profeta, que diz que fala em nome de Deus, que de fato ele fala. O que eu preciso fazer? Analisar para saber se ele ensina o que a Bíblia diz ou se é algo contrário ao ensinamento bíblico. Então, o que você faz, irmão José, de querer conhecer a Bíblia é importantíssimo, para depois você analisar e falar assim, não, a verdade está nesse lugar, a verdade está aqui, e é aqui que eu quero estar, é nesse lugar que eu quero ficar. Tem pessoas que seguem primeiro as emoções para depois tentar ver se tem razão. E aí os lobos, disfarçados em ovelhas, enganam a muita gente. Olha só, e muitos seguirão
as suas práticas libertinas. Pastor, o que é libertinas? Tem a ver com libertinagem. O que é libertinagem? É você usar a sua liberdade de uma forma equivocada, de uma forma errada. Então, quando eu uso a minha liberdade de uma maneira ruim, se Deus me libertou da escravidão do mal, e eu acabo fazendo coisas erradas, práticas libertinas. E por causa deles quem? Os falsos profetas, o caminho da verdade será difamado. E deixa eu perguntar para você, como é que está hoje a igreja? As pessoas veem com bons olhos? Está aí o cumprimento da palavra de Deus. Qual é o motivo deles difamarem a igreja através do seu mau testemunho? O que eles fazem de errado? O que os leva a ser assim, ó? Eles são movidos por quê? Por avareza. O que é avareza? É amor ao dinheiro, amor às coisas materiais. Então, essas pessoas aí, surgem tantas pessoas querendo ganhar dinheiro. E vende o pano sagrado por R$500. Eu vi um vídeo esse dia de um rapaz que dizia assim, ó. Ele falava mais ou menos assim. Olha, eu tenho aqui o sopro sagrado. O sopro sagrado. Se você comprar o sopro do profeta e você soprar esse vento na tua casa, você vai conseguir trazer a bênção de Deus sobre o seu lar. Você quer? R$350 o sopro do profeta. Quem aqui quer? Gente, olha que absurdo, gente. Que absurdo. Olha onde vai as coisas. É por isso que a igreja cristã está sendo difamada. Não é porque a Bíblia não está certa. É porque as pessoas estão difamando ela, ensinando coisas erradas. E as pessoas têm acreditado. Aqui, ó. Explorarão vocês com palavras fictícias. Tudo está profetizado de como estaria o mundo nos últimos dias. Então, pastor, se tudo isso já tem se cumprido, todos esses sinais, o que ainda falta para Jesus voltar, pastor? Vamos lá. Mateus 28, verso 19 e 20, fala assim, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, qual foi a grande missão que Jesus deixou para nós? Façam discípulos somente de Adamantina? Somente de Oswaldo Cruz? Somente de Lucélia? Não, de todas as nações. Então, para que Jesus volte, Deus precisa levar o seu evangelho ao mundo inteiro. Todo mundo tem que se converter? Não, mas todo mundo tem que conhecer e tomar uma decisão de qual lado quer estar. Vida ou morte, bênção ou maldição. Depois, aí batiza, né, que tem a grande comissão de Jesus. O que ainda falta? Lembra lá Mateus 24, capítulo específico sobre a volta de Jesus? O verso 14 vai falar o que ainda está faltando. Nós tínhamos lido até o verso 12, né? O verso 13, antes de ler o 14, se você está aberto em Mateus 24, aberto em Mateus 24, o verso 13 diz assim: aquele, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Mas perseverar ao quê, pastor? Aquele grande momento lá atrás, ó. Cadê? Aqui, ó. Vocês serão entregues para serem maltratados, eles matarão vocês, vocês vão ser odiados por causa do nome de Deus, as pessoas vão estar traindo, odiando uns aos outros, a maldade que multiplica, o amor que esfriou, e você tem que fazer o quê? Ó, aqui até o verso 12. E o verso 13 é: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, tem que fazer o quê? Manter a minha fé em Jesus firmada nele. Certo? Voltando aqui, então. E que o verso 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, ele traz uma condição, a condição final. Então, quando esse aspecto for cumprido, Bia, o que acontece? Então virá o fim, correto?
Se esse aspecto não se cumprir, o fim não virá. Então, o que falta para Jesus voltar? O evangelho chegar a todas as pessoas. A partir do momento que o evangelho chegar a todo mundo, Jesus vai voltar. É a última coisa que falta ainda se cumprir. E olha que falta pouquíssimos países, hein? Lembra o verso anterior? Nações. Faltam pouquíssimas nações que ainda não têm presença cristã. Pouquíssimos países. Mais aqueles voltados para a chamada janela 1040, né? Uma região mais geográfica e mais complicada, né? O senhor José, por exemplo, que comentou um pouquinho alguma coisa sobre islamismo, né? Tem alguns países ali desse território, ainda o cristianismo ainda não chegou. Mas quando ele chegar, gente, falta pouquíssimo para que Jesus possa voltar. Mas, pastor, como será a volta de Jesus? Alguns falam, e eu queria saber, alguém já ouviu falar, por exemplo, chamado arrebatamento secreto? Alguns acreditam que as pessoas serão arrebatadas. Está lá andando, aí a pessoa foi boa, daqui a pouco ela foi levada. Está aqui andando, daqui a pouco ela foi levada. Então, será que é assim mesmo? Jesus vai voltar assim de forma escondida? Se ninguém vai ver, daqui a pouco isso foi levado. Alguém já viu uma frase em carro, assim, por exemplo? Às vezes tem a frase no carro escrita assim, ó, perigo, carro podendo se desgovernar a qualquer momento, risco de arrebatamento secreto. Será que é assim que Jesus vai voltar? Dessa maneira, escondidinha, que ninguém vai ver? Ou não? Como será a vinda de Jesus? Então, nós vamos falar sobre isso agora. A volta de Jesus. Quem poderá ver Jesus voltar? Serão só os salvos? Todo mundo vai poder ver? Olha o que diz Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o transpassaram? Até aqueles que mataram Jesus. E todas as tribos da terra, então todas as tribos da terra, se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então quer dizer que as tribos se lamentarão. Falando de lamento, é óbvio que é alguém que não vai ser salvo. É alguém que não aceitou Jesus. Então, aqueles que não aceitaram Jesus, de todo canto do mundo, vai se lamentar nesse grande dia. E vai também ver Jesus voltar. Então, não será apenas os salvos que irão ver Jesus vindo com seus milhares de anjos. Olha só essa imagem. Mas todo olho vai enxergar. Como será? Lembrando que Mateus 24 é o nosso capítulo mais importante sobre os sinais da volta de Jesus e sobre como será a vinda dele. Nós tínhamos lido o verso 14, agora do verso 27 ao 31. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, ou seja, de um lado até o outro lado, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda de Jesus será como o relâmpago que se mostra de um lado ao outro, certo? E diz, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Lembra lá que nós tínhamos lido um texto que falava que haverá grandes sinais nos céus? Aqui, ó, o sol escurece, a lua não dá claridade, as estrelas vão cair do firmamento. Tudo isso, você pesquisar, por exemplo, a queda das estrelas que já aconteceu, né? Nós temos ali também outros eventos, como o dia escuro, quando o sol não deu a sua claridade, não foi um eclipse, foi algo extraordinário. Mas vamos lá, pastor. Jesus vai voltar, o que vai acontecer então? Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, Célia, Jesus não vai voltar apenas ali de uma forma escondidinha, não. Jesus vai voltar com todo o seu poder, com toda a sua glória, e eu e você iremos ver ele de forma plena, como Deus verdadeiro. Lembra que nós estudamos que Jesus é Deus, além de ser homem, ele é Deus, primeiramente Deus, depois se tornou homem?
Nós iremos ver Jesus em toda a sua glória, apesar de que ele será para sempre um corpo humano, mas ele voltará a ser Deus, só que Deus glorificado, só que num corpo humano. Então nós o veremos sobre as nuvens dos céus. E o que ele vai fazer então quando ele voltar? Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Então ali, olha só, vai ter som de trombetas, vai ter anjos, certo? E vai ter todo mundo vendo a glória e o poder de Jesus. E o que os anjos vão fazer com as suas trombetas? Eles vão tocar. E depois que eles tocarem, os quais reunirão os seus escolhidos. Então, os anjos irão reunir os escolhidos de Deus dos 4 cantos, dos 4 ventos, do mundo inteiro, de uma a outra extremidade dos céus. Então, no mundo inteiro, Jesus vai enviar os seus anjos, e os seus anjos irão reunir os seus escolhidos para encontrar Jesus, que ficou aonde? Nas nuvens do céu. Então, Jesus, ele não vai necessariamente encostar na terra. Ele vai ficar nas nuvens, certo? Nas nuvens, e os anjos vão descer para a terra, e os anjos agora, então, juntarão os salvos. Cada um de nós tem um anjo da guarda. E o seu anjo da guarda vai chegar para você assim, irmã Andréia, falar assim, Andréia, vamos para casa? Jesus está te chamando. E agora, então, Célia, você vai subir com o seu anjo da guarda, naquele momento super especial, e você vai se encontrar com Jesus nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o nosso Salvador. Gente, se tiverem alguma pergunta, por favor, façam a sua pergunta, tá bem? Não deixe ela passar, não. Pastor, mas o que vai acontecer com aqueles que não forem salvos naquele dia? Vou falar um pouquinho sobre isso, então. Apocalipse capítulo 6, verso 14 a 16, vai falar um pouquinho sobre o grande evento da volta de Jesus. Quando você vê na Bíblia essa expressão aqui, ó, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, o céu e a terra passou, o céu se enrolou, o céu não existe mais. Este momento, ele está relatando a volta de Jesus. Tá? Então, fala que o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então, vai ter terremotos, tremores, vai ter caos natural. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então perceba que eles ficarão tão desesperados e lamentarão tanto que eles desejarão a própria morte. Cai sobre nós, falando aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, nos mate, que eu prefiro morrer do que receber o juízo de Deus sobre mim. Apocalipse 19, verso 21, fala que os restantes, quem são os restantes? Aqueles que não foram salvos. Vai acontecer o que com eles? Foram mortos. Aqui está um E, mas é O, né? Mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Lembra que tínhamos lido em Mateus 24, 28? Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, a respeito da vinda de Jesus? O que isso significa? Que com a vinda de Jesus, eles vão ficar desesperados, desejarão a morte, e de fato, eles morrerão. Não serão velados e nem enterrados. O seu corpo ficará jogado por sobre a terra, como se fossem carniças aos abutres. E aqui, então, aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, só um ponto interessante: quem não aceitou Jesus como seu Salvador, quem não buscou viver uma vida ao lado dele, naquele grande dia, se nós estivermos vivos,
na vinda de Jesus. Nós vimos que falta pouquíssimo tempo para ele voltar. Irmãos, mano, as pessoas serão destruídas. José, as pessoas irão morrer. Quem? Aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Nós vimos lá no estudo do plano da salvação, que foi o estudo da semana, do nosso último estudo, lembra desse último estudo? Jesus é o Messias, ele é o ungido, ele é o escolhido de Deus para pagar o preço do pecado. Qual é o salário do pecado? Alguém lembra? Qual é o salário do pecado? Alguém fala para mim? A morte. A É a morte. morte. Lembra? É certo que morrerá se comer do fruto. Comeu, morreu. Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo Jesus, ele é a alternativa que Deus oferece para que eu e você não precisemos passar por essa morte, pela destruição. Certo? Então, aqueles que estarão vivos irão morrer. Todo mundo? Não. Só os que não forem salvos. E os que forem salvos? Nós vimos que subirá com Jesus para o céu, para o lugar onde Jesus está preparando para nós. Então, nós temos 4, olha aqui para mim aqui, que isso aqui é importante. Nós temos 4 grupos de pessoas quando Jesus voltar. 2 grupos estarão vivos e 2 estarão mortos. Os 2 vivos, um vai ser salvo e o outro não vai, certo? Um vai ser salvo e o outro não vai. E dos que estão mortos, um vai ser salvo e o outro não vai. Pastor, esse que vai ser salvo, ele já foi para o céu? O que aconteceu com ele? Se ele vai ser salvo, ele já foi para o céu depois que ele morre na hora? Nós vamos falar sobre isso agora. O grupo que não é salvo, o que acontece com ele? Morre. Fica um grupo de vivos que irão para o céu. O outro grupo de que estava vivo, morre, porque não vai ser salvo. Agora nós vamos ver os 2 grupos de mortos. Um nós vimos que não vai ser salvo, então ele vai permanecer morto. E o outro grupo de vivo, o que vai acontecer com ele? Vivo não, outro grupo de salvos que estarão mortos. O que irá acontecer com este grupo? Vamos falar sobre eles também. Será que vão direto para o céu? Não. Então, vamos ver agora, então, o que vai acontecer com aqueles que serão salvos. João capítulo 5, verso 28 e 29 diz assim: os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Que voz? Lembra o som de clangor de trombeta? E eles sairão. Opa, então os que se acham mortos, eles vão sair dos túmulos. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Opa! Então, quem morreu, mas se entregou a Jesus, ele vai ressuscitar para viver eternamente. Pastor, mas e quem não é salvo? Olha o que o verso continua dizendo, não está na tela aqui, mas você pode ler na tua Bíblia e depois também acompanhar. Diz assim, mas os que não tiverem feito bem, para a ressurreição do juízo, ou da condenação. Então, a Bíblia fala sobre 2 ressurreições, a da vida e a do juízo. Ambas não acontecerão no mesmo instante, tá? Quando Jesus voltar agora, que nós estamos aguardando, vai acontecer a ressurreição somente daqueles que morreram com Jesus. Então, haverá um grupo de salvos que vai estar vivo e um grupo de salvos que vai estar morto. Quando Jesus voltar, esse grupo que está morto vai ressuscitar. E aí nós teremos apenas um único grupo de salvos que estará vivo. Os 2 tornarão um grupo só. Vivos, salvos. Mas, pastor, então quer dizer que eles não foram ainda para o céu? Não. Eles estão como? Estão fazendo o que então? Estão dormindo. Estão mortos. Aguardando a volta de Jesus. Olha o que Hebreus 9, verso 27 e 28 diz. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, então quantas vezes eu posso morrer, gente? Quantas vezes? Uma vez só. Pergunta séria, se eu posso morrer uma vez só, como que ficaria para aqueles que acreditam na reencarnação, por exemplo? Se eu posso morrer uma única vez, então como é que existe reencarnação? O processo de reencarnação é você morre e volta, até que você chega ao ápice, né?
aí da vida, encontra o nirvana e então você é liberto, né? Tem um pouquinho sobre isso no hinduísmo também. Não é lógico. Depois da morte, o que vai acontecer então, pastor? Olha só. Morrer uma vez só. Depois disso, o que vem? O juízo de Deus. Então, virá o juízo primeiro. Então, depois que eu morro, uma única vez que eu morri essa vida, eu vou ser julgado por Deus para definir se eu farei parte da ressurreição da vida ou se eu vou fazer parte da ressurreição do juízo. Então, antes, ele vai analisar a minha vida. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não de todos, só daqueles que o aceitarem, ele, Jesus, vai aparecer no céu uma segunda vez, agora sem pecado. Para quem? Para aqueles que o aguardam para a salvação. Então, quem morreu aguardando a vinda de Jesus, que se entregou a Jesus, neste momento, ele ressuscita. Quando? Quando Jesus voltar. Até Jesus voltar, ele permanece como? Morto. Por isso que ele só vai ressuscitar na vida quando ele ouvir a voz de Jesus o chamando para sair do túmulo. Até lá, ele está morto, passa pelo juízo e depois, então, ele vai ressuscitar. Ok? Olha o que 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 12 ao 17 diz. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quem são os que dormem? Os que estão mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, lembra lá atrás, ó, aqui atrás fala que eles vão ouvir a voz e vão sair. E diz que Deus vai dar a ordem, sua palavra de ordem, vai ser ouvida então também a voz do arcanjo, que Jesus também é comparado a um arcanjo, né? O arcanjo Miguel, aquele que é como Deus. Falamos sobre isso já, que Jesus se revelou como um anjo, né? Então, a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem descerá? O Senhor Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, ou seja, levados, juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram na ressurreição da vida, que é a primeira ressurreição. Vão encontrar quem? Jesus. Aonde? Entre as nuvens, lá nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então perceba, quem morreu vai permanecer morto até a volta de Jesus. Aí então, se ele se entregou a Jesus, aí então ele vai ressuscitar, certo? E aí os dois grupos se unirão agora. Será apenas um grupo de vivos que estarão salvos. Que os anjos vêm, cada anjo vai encontrar sua pessoa, e se eu estou morto, o meu anjo vai abrir o meu túmulo, vai ressoar a trombeta de Deus e nós iremos ressuscitar, certo? E aí, então, nós iremos olhar para o lado e ver o fulano de tal que viveu na nossa época, o outro fulano lá também ressuscitado, o outro ressuscitado. Aqueles que não morreram vão olhar, nossa, avó, você ressuscitou, avó, que legal, que bom que você está viva, nossa, que maravilhoso. Vai ser o maior encontro da história. Hoje, por exemplo, eu fiz um velório hoje à tarde. E a esperança que alguém que perdeu um ente querido tem é de que quando Jesus voltar, ele poderá rever aqueles que essa pessoa amava. Mas para isso, eu preciso estar o quê? Em Cristo. Porque só aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão antes da volta de Jesus, nesse momento especial, quando Jesus estiver voltando. Olha 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 a 54. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Já sabe que dormir é a morte, né? Mas transformados seremos todos. Opa, então quem morreu ou quem não morreu, ambos terão a sua vida transformada quando Jesus voltar. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão já incorruptíveis, ou seja,
Lembra aquele estudo que nós falamos sobre a origem do mal, como ficou o nosso coração depois do pecado? Então, nós já ressuscitaremos sem tendência para o mal, sem pecados, sem limitações. Voltaremos a ser perfeitos como Adão era. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, porque para ir para o céu não pode ter pecador e nada de resquício de pecado e de maldade. E que esse corpo mortal se revista, então, da imortalidade. Então, perceba, é aqui que eu vou viver sem morrer. Até agora, não existe esse processo que as pessoas falam, alma imortal. No próximo estudo, nós iremos falar sobre a morte. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto, se a pessoa pensa, se ela sente, para onde ela vai, para onde ela não vai, se vai para o inferno, para onde ela vai, né? Tudo isso no próximo estudo. Tá? Mas o texto diz que quando Jesus voltar, seremos incorruptíveis e imortais. E quando isso acontecer, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, a morte foi destruída. A vitória venceu, né? Vitória venceu, né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Agora a morte perdeu, gente. Para essas pessoas que ressuscitaram, nunca mais haverá morte para elas. Elas viverão para sempre. Por isso que nós seremos no sentido de imortais. Nós não iremos mais morrer. E essa imortalidade, eu vou falar no estudo da próxima semana, ela é condicional. Não é que nós seremos imortais de nunca... se Deus quisesse te matar, ele não vai poder mais te matar porque você é imortal. Não. É que nós iremos viver para sempre. Então, condicionalmente, seremos imortais. Tá? Porque nós nunca somos imortais. Imortalidade é uma característica que só Deus tem. E mais ninguém. Então, gente, tá aí, ó. Assim será a vinda de Jesus. Assim será aquele grande encontro. Aquele grande dia. Ele está esperando por você. Mas, pastor, por que ele demora para voltar, pastor? Fala para mim, Alan. Eu queria que ele voltasse, por que ele não voltou ainda? Gente, Jesus não está demorando. Olha, ele não retarda a sua promessa, como alguns estão julgando por aí como demorada. Pelo contrário, José. Pelo contrário, Célia. Pelo contrário, Andréia. Sabe o que ele quer, Bia? Ele é longânimo. Ele é misericordioso com vocês, comigo. Porque ele não quer que nenhum pereça, que nenhum morra, que nenhum seja destruído, senão que todos cheguem ao arrependimento. Peçam perdão pelos seus pecados, se entreguem a Jesus e vivam uma vida ao lado dele. Senão, Jesus já poderia ter voltado. É por isso que o último argumento que falta para Jesus voltar é a pregação do evangelho, porque ele está nos dando a última oportunidade. Só que o verso 10 ainda diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. O que é ladrão? É alguém que rouba de você. Mas nesse caso, em que sentido? O ladrão, ele vem no momento que a gente não espera, não é? O ladrão, ele vem, a gente não está preparado para ele. Então, se eu não preparei o meu coração e a minha vida para me encontrar com Jesus, para mim, José, ele virá como um ladrão. Eu serei pego de surpresa. Será como nos dias de Noé. Estaremos vivendo a nossa vida, até que de repente veio o dilúvio e os levou. Né? Que não seja assim comigo e nem com você, porque Jesus morreu para nos dar a oportunidade. E a pergunta que eu faço para vocês nessa noite é: de qual lado você vai estar? Será que você vai estar do lado das pessoas que estarão olhando para o céu, louvando a Deus, agradecendo a Ele, porque finalmente a salvação chegou para você? Ou você ficará do lado daqueles que ficarão desesperados, angustiados, porque saberão que não se entregaram a Jesus de verdade? De que lado você estará naquele grande dia? De que lado você quer estar naquele grande dia? E essa é a pergunta que eu faço para você. Você deseja estar preparado, estar pronto para quando Jesus voltar, você poder olhar para cima e dizer: esse é o Deus a qual eu aguardava? Esse é o Senhor da minha vida? É com Ele que eu quero morar? Gente, não tem uma terceira opção. Ou eu aceito Jesus como meu Salvador, irei para o céu,
ou eu o rejeito como meu Salvador. E, infelizmente, irei morrer e não serei uma pessoa que desfrutará das bênçãos que ele me prometeu conceder. A pergunta é para você, Osmano, para você, José, para você, Neide, para você, Andréia, para você, Célia, Silvana, Carlinhos, Solange, Meire, de que lado vocês querem estar? Se você quer estar do lado do grupo que vai para o céu, morar com Jesus, eu gostaria que você ou levantasse a sua mão ou colocasse aí alguma coisa, um nickzinho de mãozinha, alguma coisa. Eu vou colocar o meu aqui, uma reação para dizer eu quero estar com Jesus no céu. Amém, amém, gente, amém. Que Deus prepare você, que Deus me prepare para este grande momento, porque nós vimos que os sinais estão todos praticamente cumpridos, meus amados. Só falta a pregação do evangelho e Jesus logo vai chegar. Se ele demorar muito, esse mundo vai se autodestruir, não é? Se ele demorar muito, esse mundo se destrói. Mas a Bíblia diz que o mundo não será autodestruído por si próprio, mas sim pela chegada de Jesus. Então, isso me mostra que, de fato, Jesus então está chegando. Jesus então está chegando. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer sobre o estudo de hoje? Pastor, Oi. o senhor disse no estudo um pouquinho anterior que as estrelas do céu caíram. Sim. Não teve assim a referência da data? Sim. É porque é um evento que se cumpriu, mas eu creio que ele vai se cumprir de novo. Mas para aqueles que querem saber sobre datas e querem pesquisar na internet, que gostam dessas informações, olha só, para você ter uma noção, vou pegar 3 datas importantes para você. O dia do escurecimento do Sol, que não foi um eclipse, foi algo extraordinário, foi no ano de 1780. A Lua não dar a sua claridade, né? E ali as estrelas caindo do céu, você tem ali um evento muito importante que aconteceu no ano de 1833. Mas eu vou pegar na internet para vocês verem. Olha só, para vocês verem, eu quero fazer com vocês. Olha só, para vocês verem como... Ó, vou colocar aqui, ó, o dia. Ó, na internet. Tá vendo? Na noite de 10 a 3 de novembro de 1833, milhares de meteoros foram vistos cortando o céu. Então, tantos como esse dia ficou conhecido como o dia em que as estrelas caíram. Se você olhar o dia do escurecimento do sol, se a gente vai achar. O escurecimento do Sol e da Lua, 19 de maio de 1780, como eu falei para vocês, tá vendo? E a queda das estrelas em 1833 e 1780, o Sol e a Lua escureceram. 2 eventos que foram, assim, extraordinários, tá? Não foram eventos ordinários, como no caso de um eclipse. Foram coisas extraordinárias. Mas, pastor, por que esses 2 eventos foram tão perto um do outro? Porque esses 2 eventos, eles estão dando um prenúncio para o início de um tempo específico da humanidade. Quando nós vamos estudar sobre o juízo final, mais para frente, a gente vai entender. Então, o porquê essas 2 datas aconteceram próximas uma à outra e se isso tem alguma coisa a ver com o tempo do fim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso em uma outra profecia, em um outro estudo. Certo? Então, para responder a sua pergunta, irmã Solange, tá aí. Mais 2 sinais de que realmente Jesus está voltando, né? Porque às vezes a gente passa por esse estudo em detalhe, isso daí eu falei, será que vai ficar pergunta na cabeça de alguém? Cadê as estrelas? Mas obrigado, pastor. De nada. Que eu creio que será um evento que vai se repetir também, irmã Solange. Eu creio que naquele dia também esse evento vai se intensificar mais ainda. Mais alguém tem alguma pergunta?
Não? Então tá bom. Gente, então nós vamos fazer uma oração para finalizar o nosso estudo. Mas eu gostaria hoje de fazer uma oração e eu queria que você repetisse aí com você. Pode deixar seu áudio fechado, mas que você repetisse essa oração. Você que quer se preparar para o grande dia da volta de Jesus. Feche seus olhos, ore comigo e repita essa oração. Senhor Jesus, hoje nós vimos que o Senhor está quase voltando. Os sinais estão quase todos cumpridos. Nós queremos estar prontos para a tua volta. Nos ajude a conhecer a tua verdade e a seguir esse caminho, para que quando Jesus voltar, nós possamos fazer parte do grupo que irá para o céu. Nos ajude a nos mantermos fiéis. Guarde a nossa fé. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa noite, uma boa semana. Amanhã, na semana que vem, então, nós iremos estudar sobre a morte, o que acontece quando a pessoa morre, o que a Bíblia ensina sobre este assunto, certo? Então, nós iremos começar a entrar na segunda parte depois do nosso estudo bíblico. Tudo bem? Gente, Deus abençoe. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar no particular, pode me procurar no WhatsApp ali no grupo, manda o zap para mim, a gente troca essa ideia com todo prazer, tá bem? Fiquem com Deus. Valeu, obrigado. Valeu, Obrigado, de nada. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, seu José. Boa noite, irmãos. Boa noite, Osmano. Boa noite, Célia, Carlinhos, Olá. José, Solange. Oi? Esse grupo que todos os participantes aí são da Adventista? Não. Ó, a Célia eu acho que não é adventista. A Andréia eu acho que também não é, né, Andréia? A Neide também não, né? Eu acho, se eu não estou errado. Daqui, né? Mas tem mais gente que a Bia que estava, por exemplo, também não é. A maioria não é, tá? Justamente Legal. um estudo para aprender. Joia. Eu fui batizada há muito tempo e eu estou afastada. Ah, entendi, Andréia. Certo. Legal. Muito bom. Gente, então é isso. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, chama a gente lá no grupo. Um abraço a todos. Valeu, obrigadão. Nada. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Boa noite a todos.